terceiro do dia, certo? Esse cara que eu vou convidar aqui já é sócio, certo? Ele está participando desde a primeira edição do Screen Festival. Eu vou chamar aqui o meu querido Maurício Magalhães, sócio aí do Mundo Giro e CEO da Giro Filmes. Venha pra cá, Salve, Maurição. salve, mais um ano. Mais um ano, venha junto aqui. Fique à vontade. Já tô no ar? Já está no ar, já está ao vivo, fique à vontade. E de forma remota também, eu quero convidar, participando aqui, Armando Avena, né, escritor, jornalista e economista. Ele está na sua residência em Salvador e vai participar fazendo esse painel junto com o Maurício. E o tema é Salvador, e agora? Vai? Essa é a pergunta que não quer calar. E eu passo a bola para o meu querido Maurício, que vai começar. Opa, Armando, que bom ter você aqui. Opa, o som de Armando tá ok? Ó, já perdi aí uns segundinhos que a gente recupera no final. Eu queria saber se eu tô... Armando, quando falar, eu vou ouvir? Bom dia a todos. Agora, Um prazer pode aumentar, Armando, um pouco? Vamos lá. Gente, que prazer, terceiro screen, tive nos 3. Queria dizer, e para começar, uma coisa que muito importante, eu vou tirar aqui, vamos nos proteger, usem álcool, máscara e vamos fazer com que essa segunda onda seja mais suave do que a primeira. Vamos lá. Há um ano atrás, eu tive o privilégio, infelizmente, de fazer a última entrevista aqui no Screen com o Dr. Elcimar Coutinho, um baiano ilustre, um baiano brilhante, talvez dos mais importantes baianos na história da humanidade. E ele esteve aqui com 90 anos, fazendo talvez o seu último bate-papo aqui no Screen, esse centro de inteligência. E hoje eu estou muito feliz porque a gente tem da mesma estirpe aqui esse papo com Armando Avena, talvez um dos principais economistas brasileiros e seguramente daqui da Bahia, o principal economista com domínio pleno dessa matriz econômica. Hoje, esse bate-papo aqui rápido, a gente já começando, Salvador e agora vai. Assim, o que eu queria dizer como vinheta de abertura é assim, ó. Eu fiz um estudo alguns anos atrás que eu brinquei e qualifiquei numa tese de que existem cidades bipolares. O Rio de Janeiro, Salvador, que vão no ápice ao ostracismo em poucos anos, numa velocidade muito grande. E cidades como São Paulo, Nova York, têm movimentos menos constantes. E a gente muito dependente de fatores que a volatilidade é muito grande. Então, eu queria aqui agora começar. Armando, e agora? Salvador vai? Olha, primeiro eu queria dar o bom dia a todos, dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês e dizer o seguinte, eu acho que nós temos todas as condições para tornar Salvador uma cidade pronta para os negócios, para o turismo, para o mundo. Por quê? Porque Salvador tem, digamos assim, todas as estruturas para isso. Salvador é, por exemplo, uma cidade dinâmica. É a 9ª cidade mais importante do Brasil em termos de geração de PIB. E, além disso, é uma cidade lindíssima, tem uma cultura que é única, tem uma gastronomia que é única, ainda tem um patrimônio que é único. Então, Salvador tem todas as condições para se tornar essa cidade. É preciso que o poder público possa investir nisso. Você disse uma coisa certíssima, que algumas cidades são bipolares. E isso, Maurício, é porque muitas vezes existe uma administração pública que esquece a cidade. A primeira coisa para fazer numa cidade é mantê-la limpa, bonita e segura. Você vê agora que Salvador está num bom momento, temos uma boa administração, a cidade está bonita, está limpa. Então, nós já temos um primeiro caminho para isso. O segundo caminho, que eu vou falar um pouco mais adiante, se trata também de dar outras condições sob o ponto de vista da urbanidade, da educação, da segurança. Mas eu diria a você que Salvador nunca esteve tão pronta para se tornar uma cidade mundial, para se tornar uma cidade pronta para o crescimento e pronta para ser uma das melhores cidades e mais aprazíveis do mundo. Ou seja, e agora vai? Você acha que a gente vai diminuir essa volatilidade? Eu queria já também complementar aqui. O que a gente precisa fazer para a gente começar a gostar de ganhar dinheiro? Talvez assim um ponto que eu fico pensando muito, que talvez a ciência mais social que existe é a economia.
E, infelizmente, entre aspas, o posicionamento dessa ciência é atrelado a uma coisa ruim, os economistas, quando, na verdade, economia, na sua plenitude, com bons projetos e uma matriz econômica, a melhor forma de distribuir emprego, renda, necessidade de empreender, a coisa amigável na capacidade de você gerar e criar os seus negócios. Que amarras a gente precisa desfazer, Armando, para que a gente seja uma cidade que não fique tão dependente de governos, de prefeituras, e que a gente tenha um ambiente que a gente precise, talvez, pensar reter jovens, reter talentos, que hoje é associado a eu para fazer algo, vou para São Paulo, vou para outro país, vou para outro lugar. Não. Apesar de eu sentir que está num movimento muito interessante de jovens, mas assim, o que a gente precisa fazer agora para a gente reter jovens num ambiente rápido? Olha, de geração de negócios. Você tocou em pontos fundamentais. O primeiro é a mentalidade. Ganhar dinheiro é bom para todo mundo. Quando alguém está fazendo, digamos assim, um negócio, ele está gerando emprego, ele está gerando renda, é bom para todo mundo. Então, a primeira coisa, nada contra ganhar dinheiro, especialmente se isso gera emprego e renda. Agora, você tocou em alguns pontos fundamentais. Salvador, por exemplo, precisa empreender mais. Eu fiquei feliz, eu estava vendo o finalzinho do painel anterior e vendo como as pessoas podem empreender, podem ganhar dinheiro e, ao mesmo tempo, ajudar outras pessoas. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, Salvador tem 2 desafios, Maurício. O primeiro deles é o desafio da educação. O nosso ponto mais fraco hoje, nesse momento, é que a nossa qualificação de mão de obra precisa melhorar. E isso está mudando. Eu vou dar um exemplo para vocês. A cidade de Fortaleza, o Ceará hoje, é um dos maiores exemplos de melhoria da educação. E Salvador pode ser a mesma coisa. Então, o primeiro caminho é investir na educação, na qualificação da mão de obra. O segundo caminho é isso que você disse, reter os cérebros em Salvador. Reter os cérebros e atrair novos cérebros. Porque, a partir daí, a gente faz uma cidade mais pronta, mais atrativa e com mais oportunidade de negócio. Agora, eu queria saber de você também, como marqueteiro, como é que a gente vende no bom sentido, como é que a gente joga Salvador para o mundo? Boa, Armando, excelente, porque assim, eu acho que a gente tem que jogar Salvador para o mundo da forma única que Salvador é. A gente tem uma Baía Marina, a gente tem um Bernard, um Fera, um Fasano, que nos permite competir com o que há de melhor no turismo do mundo e do Brasil. Mas, por outro lado, o Candial de Carlinhos Brau, o sorvete da Ribeira, a saída do Ileaê no Curuzu, do Olodum, o nosso Pelourinho, tem coisas que a gente só tem aqui. O que eu acho que a gente precisa fazer é nos tornarmos únicos, produtizando o que ninguém tem. E tem uma outra coisa, produtizando atrelado a uma excelência de serviço. Quando você fala em educação, é claro que se a gente tivesse educação mínima e trouxer isso aplicado ao turismo, tiver uma segurança ok, uma segurança boa, a gente vai explodir. Eu acho que agora, Armando, o que eu vejo aqui, a gente hoje tem um hardware já começando a rodar, a cidade está linda com mobilidade, a cidade está limpa, a cidade voltou a sorrir, a gente precisa rodar novos software. Então esses novos software, esses novos empreendimentos têm que estar atrelados a uma estratégia de marketing, uma estratégia de posicionamento. Eu brinquei ontem aqui com a Ana Coelho dizendo o seguinte, a gente devia inclusive nesse momento se posicionar da seguinte forma, Salvador, capital mundial do pós-pandemia, porque aqui você vai redescobrir a felicidade e o sentido da vida. Poucas cidades permitem isso. E tem uma última coisa, Armando, dentro dessa pergunta de posicionamento e como vender. Eu uma vez fiz um estudo que tem cidades com vocação de classe AAA a classe CD. E Nova York é uma cidade que você tem programa para todo mundo. São Paulo também e Salvador, principalmente, do bilionário ao turismo de baixa renda, a gente tem produtos para tudo. Poucas cidades. Florianópolis não tem, Recife não tem, outras cidades não tem. A gente tem para tudo e para todos. Então a gente tem que empacotar isso de uma forma e levar isso numa percepção que é só ativá-la.
Porque quem no Brasil hoje não tem Salvador e a Bahia no seu coração e na sua mente? Então, acho que o que a gente precisa agora é explorar essas coisas únicas que só a gente tem e o que todo mundo tem, que a gente compete e a gente diz que tem, mas as coisas únicas é que nos diferenciará. Tá boa essa resposta? É verdade, Maurício. Eu queria só concordando com você. A primeira coisa é que a gente precisa mostrar Salvador para o mundo. É isso que você colocou bem, capital da pós-pandemia, capital da música. Salvador sem dúvida nenhuma, é a capital da música. Agora, além disso, e de ter a cidade bem cuidada, como estamos tendo, esse já é uma grande vantagem, é ter uma cidade bonita, uma cidade limpa, uma cidade que a orla está bonita. Além disso, é preciso agir profissionalmente. Por exemplo, o turismo. A gente precisa deixar de fazer turismo de forma amadora. Precisamos ser profissionais no turismo. Como assim? Não é o mar que destaca Salvador, porque dezenas de cidades têm o mar. Nós precisamos destacar aquilo que nós somos únicos. Por exemplo, a gastronomia, por exemplo, a cultura baiana, que, como você disse, tem uma coisa única no mundo, que é a diversidade. A Bahia tem tudo, sob o ponto de vista de todas as classes, de todos os estratos e de toda a diversidade. Então, a gente precisa trabalhar melhor isso. E, ao mesmo tempo, não esquecer a parte do negócio. Por exemplo, Salvador precisa investir muito mais no turismo de negócios. Eu estou satisfeito porque nós temos, de novo, um centro de convenções. E o centro de convenções é fundamental em cidades como Nova York, como Londres e outras. O turismo de negócio é que mantém o turismo no período da baixa estação. Então, é isso que nós precisamos investir. E, claro, precisamos também melhorar a qualificação da mão de obra. Por quê? Porque a gente precisa receber o turista e também, para as próprias pessoas, a forma de você melhorar a vida é através do processo educacional. Mas então, eu acho que deixa eu te perguntar uma coisa, nesse mesmo fluxo que você está falando aqui, é o seguinte, eu tenho pensado, assim, a gente, infelizmente, o Brasil, e aqui muito na nossa cidade, a gente fica copiando modelos, né? Porque aquele modelo de gestão, aquela matriz que a gente viu de Harvard e tal, e a gente não consegue entender que nós geramos conteúdo. Eu não consigo entender, por exemplo, porque a Unifax, a Unijorge, a Católica, a Federal não tem universidade de música, como tem no Tennessee, que tem 7. E é do business da música. Ou porque a gente não tem universidade de turismo. Tem. Mas porque a gente não intensifica essa universidade e a gente cria uma educação focada. Então, minha pergunta é, nessa matriz econômica hoje que nós temos, o que você diria a esses jovens? Tem, sei lá, hoje nós temos 2.500 pessoas aqui no screen, não sei quantos estão nos assistindo agora. Assim, se você fosse jovem, assim, o que você aconselharia? Que negócio, que oportunidade, que segmento, aonde essa turma pode sonhar e empreender? Olha, Salvador é uma terra de oportunidade. Essa é uma terra única. Eu vou te dar um exemplo. Salvador conseguiu fazer de um bolinho de feijão frito no azeite dendê um produto que é inigualável. Qual é? É o acarajé. Mas não é qualquer acarajé. É o acarajé de Dinha, de Cira, que nos deixou hoje, de Regina. Ou seja, a Bahia conseguiu dar uma marca ao acarajé. E a Bahia consegue dar uma marca a tudo que toca. A música, por exemplo. Não há música igual à música baiana, ela é diferente, ela tem a sua especificidade. Então, eu diria aos jovens que, pelo menos aqueles que querem trabalhar com a ideia da nossa baianidade, que a Bahia é um ótimo negócio. A comida baiana, por exemplo, não é só não termos universidade de música, deveríamos ter uma universidade também voltada para a gastronomia. Precisamos de uma escola que trabalhe e avance na gastronomia baiana. A Bahia tem também a parte cultural. E, além disso, tem uma coisa que é muito importante, viu, Maurício, que eu queria destacar, que é o futuro, as startups. A Bahia está se tornando uma grande cidade tecnológica. O futuro do mundo, para fazer de Salvador uma cidade tecnológica, e quando eu digo a Bahia, eu me refiro muito à cidade da Bahia, como se chamava antigamente, para fazer de Salvador uma cidade mundial, é preciso investir na tecnologia. Nós já temos hoje um hub tecnológico, o que é muito bom, um local onde os jovens podem ir lá desenvolver projetos. E esse é o caminho do futuro. E as startups
estão criando aplicativos, estão criando novas formas de encarar a realidade. Então, eu vejo o Salvador em 3 vertentes fundamentais. Uma é a parte dos serviços, turismo, cultura, economia criativa, tudo isso. A segunda é não esquecer nossa história. Nós sempre fomos uma cidade portuária e temos que continuar sendo uma cidade portuária, inclusive no sentido de atrair turismo de navios, atrair, digamos assim, os cruzeiros, os grandes cruzeiros. E o terceiro ponto é ser uma cidade tecnológica. Não há futuro se a gente não trabalhar na área da tecnologia. A indústria, Maurício, você sabe disso, ficou para trás. Hoje o mundo são as startups, estão nascendo muitas na Bahia. A Bahia já tem aquilo que nós chamamos unicórnios, que são startups que já faturam 1 bilhão por ano e pode ter muito mais. Então, esse, num primeiro momento, é, digamos assim, os caminhos que a Bahia deve seguir. Agora, também, e eu quero lhe ouvir também sobre isso, é preciso abrir a cabeça, deixar de ter ideias muito como essa, ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é muito bom para todo mundo. Ganhar dinheiro não é bom só para quem ganha dinheiro, porque quando ele ganha dinheiro, ele gera um emprego, ele gera renda, ele gera uma enorme quantidade de serviços. Então, eu acho que também essa linha de modernizar nossa visão de mundo, a gente precisa se inserir no mundo como uma grande cidade, como uma cidade que quer... Joné, alô. Não é verdade? Então, eu acho que isso nos traria para o centro do mundo. Não sei como você vê essa questão de abrir a cabeça para o mundo moderno. Armando, excelente. Eu queria só fazer, eu queria falar agora, faz de conta que quem não é de fora está assistindo a gente, só nós aqui entre nós, porque eu queria fazer uma autocrítica. Quando você diz assim, primeiro nessa sua visão de a gente sonhar grande, a gente tem que sonhar grande em outros pressupostos, né? Eu sempre digo assim, eu tenho uma frase que eu sempre digo há mais de 20 anos, Salvador tem o que o mundo quer, mas Salvador não entende que tem o que o mundo quer, senão monetizaria isso. Então isso faz com que a gente pense pequeno. Então uma coisa que assim, se você perguntar a um soteropolitano qual é a melhor cantora de todas as galáxias, ele vai lhe responder entre as nossas divas. Você conhece outra? Não preciso, precisa sim. Eu acho que a gente parou, acho que na Bahia da década de 60, do século passado, Armando, a gente recebeu aqui Pierre Verger, Caribé, Pansete veio pintar a Bahia, a gente intercambiava nós com esses pensadores que aqui optaram. Eu acho que ultimamente a gente está ficando muito narciso, empobrecendo o raciocínio. Eu acho que a gente tem que jogar um jogo grande. Eu acho que a gente tem que ir para esse mundo com o que nós temos de melhor. Eu acho que a gente tem que pensar grande, inclusive nesses pressupostos de posicionamento. Então, para isso, a gente precisa entender que o mundo hoje tem o que a gente quer o que a gente tem para oferecer. Quando você fala em gastronomia, com essa plataforma tecnológica que o Hub permite hoje que empresas possam se desenvolver, algumas se tornando unicórnio, mas por outro lado, com o Recife tem o César e tem outras plataformas muito legais, mas a gente tem o que ninguém tem, que é um lado da humanidade. Uma vez eu trouxe, Armando, o presidente mundial da CIA, sou sócio do EVA, e ele descendo aqui em São Bento, ele viu o mar e viu o pôr do sol. Eu vi esse homem chorando de emoção, porque é um tipo de emoção que ele nunca tinha tido na vida dele aqui na nossa cidade. Então, quando a gente pensa isso, nessas perspectivas, eu acho que a gente tem a chance agora de entender que essa riqueza tem que ser distribuída. A gente tem que ter vocação para o Curuzu, para a Ribeira, para o Garcia. É como se a gente estivesse esquadrinhando a nossa cidade em modelos econômicos mínimos para que a gente pudesse tudo isso sob o guarda-chuva de um posicionamento. É como Nova York. Qual é a sua Nova York? São várias. A minha é diferente da sua, que é diferente de muita gente. Qual é a minha São Paulo? São várias. Se eu gosto de automobilismo, de compras, de museus, de música, então qual é a nossa Salvador? Ela é múltipla, dentro de um conceito que a gente precisa ter. Aliás, eu tenho uma coisa, Armando, sobre posicionamento sensacional. Eu andei pesquisando muito sobre isso. E eu sou tarado naquele I Love New York. E aí eu comecei a pesquisar isso e eu vi que o posicionamento da Nova Zelândia é 100% puro. E eu tive na Nova Zelândia. Eu nunca vi um posicionamento entregar um valor que corresponde à realidade.
Eu fiquei muito triste há muitos anos atrás, em governos anteriores, que a gente tinha aqui na Bahia o posicionamento Bahia Terra da Felicidade, que ela é autodidata em qualquer língua. E numa troca de governo, aquilo virou um posicionamento do governo anterior, que é um crime que foi cometido. Porque aquele I Love New York não é de ninguém. É de todos os nova-iorquinos e de todo mundo. Bahia Terra da Felicidade é uma propriedade de todos nós. Aliás, se eu tivesse esse poder um dia, a primeira coisa que eu faria era recuperar esse título Bahia Terra da Felicidade, porque o cara da Nova Zelândia, da China, do Peru, do Canadá vai entender muito rápido. Eu acho que isso aplica-se a Salvador. Eu acho que o que a gente tem que buscar agora são essas múltiplas Salvador e qual é o nosso slogan que vai durar. Eu usaria agora, de curto prazo, capital mundial da pós-pandemia autodidata, porque aqui você vai redescobrir a felicidade e o sentido da vida, é o que o mundo está procurando nesse momento. Traga aqui um gringo, ou traga aqui um outro brasileiro, que a gente vai entender, a gente já viu isso muitas vezes. Esse é um diferencial competitivo, isso vale dinheiro. A gente tem que ter uma cadeia produtiva para monetizar isso. Você contou o caso do acarajé. Minha pergunta é, por que nós não patenteamos? Por que nós não patenteamos o trio elétrico e fomos para o mundo? Se a gente tivesse uma cabeça de gringo, a gente estava vivendo de patente. Então, criando... Então, assim, a grande pergunta dos nossos jovens hoje, como é que a gente aprende a patentear? Como é que a gente aprende a entender que o que a gente dá de graça vale dinheiro? Tem um caso não sei se eu te contei, Armando, do pai de Duda Mendonça, que era um pintor conhecido chamado Mendonça Filho, que morou na França. Quando ele voltou, ele disse, meu filho, lá tem um caldinho de sururu que se chama consumê. Só que lá vale 10 vezes mais. E o daqui é melhor. Então o daqui é melhor em muita coisa. Mas como a gente não monetiza isso? Essas são reflexões que eu acho, Armando, que a gente tem que fazer, né? Então, Você me lembrou, a primeira vez que eu fui a Paris, eu comprei um souvenir e vinha escrito Ar de Paris. Aí eu disse, o que é que tem dentro? Ele disse, o vendedor disse, não tem nada. Você está levando o Ar de Paris. Ele monetizou o Ar de Paris. O que nós precisamos fazer em Salvador é monetizar nossas diferenças. E olha, Maurício, Salvador é uma cidade diferente. E é a diferença hoje no mundo moderno que transforma-se em dinheiro, que dá lucro. Não adianta você ter uma cidade igual, como são geralmente as cidades que são idênticas, oferecem uma comida. Salvador tem tudo, é múltipla. O que a gente precisa é monetizar essa multiplicidade, como você está dizendo. E como se faz isso? Como as baianas de Acarajé fizeram, como Ivete Sangalo e as nossas cantoras fizeram. E nós temos que monetizar isso e achar isso bom, porque é aí que está o futuro da Bahia. Tem uma coisa que a gente precisa, eu acho que isso talvez seja o mais fundamental, é pegar a nossa multiplicidade e mostrar ela para o mundo. Olha, a maior propaganda que Salvador teve em toda a sua história foi quando Michael Jackson veio ao Pelourinho. Até hoje você vê isso em toda parte. Isso é o que nós temos que fazer. Nós temos que atrair empresas que façam filmes na Bahia para mostrar Salvador para o mundo. Nós temos que atrair festivais de música. Nós temos que fazer isso porque é com isso que você joga a cidade para o mundo. Então, esse é um primeiro... É fundamental, é mostrar a nossa diversidade, é mostrar quem nós somos. Tá. Salvador é muito mais importante que Recife. O PIB da Bahia... Perdão, o PIB de Salvador é um PIB de 63 bilhões, é a 9ª maior cidade em economia do Brasil. E nós somos 20% maior do que Recife. Nós geramos mais riqueza do que Recife, do que o Ceará, Fortaleza também. Então, Salvador tem um bom momento, ela tem uma boa plataforma para se ganhar dinheiro e para dividir melhor o dinheiro. Agora, é preciso ter segurança. Esse é um ponto que os próximos governantes têm que se juntar. Sem segurança, não há futuro para a economia. Então, nós temos que ter segurança, porque com segurança nós vamos ter um turismo que vai atrair gente de todo mundo. Maurício, eu vou dar só um dado que me impressionou antes da pandemia. No ano de 2019, a Bahia recebeu 250 mil argentinos. Isso é para a gente já ter 2, 3 linhas aéreas Salvador-Buenos Aires, porque é uma forma da gente se posicionar não só como a cidade mais desejada pelos paulistas,
mas também como a cidade mais desejada pelos portenhos. Então, tudo isso é preciso, primeiro, uma força no empreendedorismo, segundo, que os governos apoiem e estimulem esse empreendedorismo. Eu não sei como é que você vê isso, mas eu acho que você está na mesma linha, pensando naquilo... Eu vou agora fazer um ping-pong com você, porque a gente que está ouvindo a gente, assistindo a gente, pode dizer assim, eles estão dizendo óbvio. Até estamos dizendo óbvio, mas com muito otimismo. E quais são os seus medos? Eu depois te direi os meus medos de que essas realidades, de novo, não se confirmem, porque nós pensamos assim décadas atrás, aí decaímos, voltamos, pensamos assim de novo, no e agora vai. E agora, quais são os nossos fantasmas para agora não ir e não acontecer um movimento que fique blindado de qualquer má gestão no futuro? Porque qualquer má gestão em Nova York ou São Paulo, assim, a sociedade civil ela é soberana, e aqui a gente ainda tem. Então, eu queria saber quais são os seus medos de Salvador agora não ir, que depois eu te direi os meus. Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu já estou hoje muito mais feliz em ver Salvador, pelo menos começando a se transformar numa cidade limpa, numa cidade cuidadosa. Salvador mudou, cara, não há dúvida. Mas ainda não resolveu os seus 3 problemas fundamentais. O primeiro problema é melhorar a qualificação de sua mão de obra, é da educação. E é preciso lembrar que a educação não é mais a educação formal, é pegar os jovens e colocar ele para aprender a fazer coisas diferentes, como, por exemplo, aprender a ser chefe de cozinha, aprender a trabalhar com música, a dança. É preciso redefinir a educação, mas a educação continua sendo um ponto fundamental. O segundo ponto fundamental ainda é, sem sombra de dúvida, a segurança. Nova York era uma das cidades mais inseguras do mundo. Em 1974, houve uma decisão política e disse governo, prefeitura, e todos se uniram e disseram: vamos tornar Nova York uma cidade segura. Hoje é uma das cidades mais seguras do mundo. Então, precisa essa decisão política. Nós precisamos ter segurança para sair de noite em Salvador. Outra coisa, Maurício, importante, precisamos abrir a cabeça. A Barra, por exemplo, está linda, mas você vê o lado contrário da praia, as casas estão abandonadas. Por que estão abandonadas? Porque falta determinar que não faz mal nenhum construir hotéis e restaurantes, mesmo que os hotéis sejam um pouco mais altos, eles vão dar vida à Barra, eles vão dar vida àquele local. A Bahia tem essa ideia, o medo dos edifícios. O edifício não faz mal nenhum, desde que ele esteja integrado e que ele não sombreie a praia, ele não faz mal nenhum. Alguém me disse uma vez, Maurício, que eu achei muito interessante, Vena, quando você fala isso de construir edifícios na orla, é porque você está querendo que os ricos morem na orla. Eu disse, não. Na Bahia, os ricos não moram na orla. Na Bahia, os ricos moram nos morros. O Morro da Vitória, o Horto Florestal, o Morro do Ipiranga, eles vão para cima. Então, é ótimo que a classe média ocupe a orla atlântica de Salvador e encham as ruas de noite para que nós tenhamos vendedores, que nós temos pessoas vendendo as coisas. Temos que humanizar a orla da Bahia, botar gente nela. Então, o meu medo é que a gente não consiga resolver o problema da educação e da segurança. E uma última coisa, claro que precisamos de maior empreendedorismo, porque Salvador ainda é uma cidade pobre, muito pobre. Então, é preciso que o empreendedorismo se amplie para que a gente ocupe essa população que hoje ainda está desempregada. Então, excelente. Eu acho que educação, emprego e abrir a cabeça para novas ideias, eu acho que isso é um bom começo. E seus medos, Maurício? Eu vou dizer meus medos. Seus medos são também os meus medos, então não preciso repeti-los, mas eu vou dizer medos objetivos. O primeiro medo que eu tenho é assim, a incapacidade que a gente tem hoje de ter uma dialética inteligente na crítica. A gente tem que aprender a conviver com a diversidade. Aqui na Bahia, ou você é carlista ou você é petista. E você não tem, assim, cada um pode ter suas preferências, mas você tem que ter uma visão crítica de quem quer que seja.
positiva e negativamente. Então você não pode ter esse bipolaridade nessas questões da crítica. Eu acho que assim, o receio à crítica, a crítica construtiva, a discordância, ela é maravilhosa para a gente seguir para frente. Esse eu tenho medo, porque a gente na Bahia, o não pode ser não, ou sim, e o sim às vezes é sim ou não. Depende muito mais da entonação. Então a gente precisa aprender a dizer sim, aprender a dizer não, aprender a fazer críticas positivas. Esse é o medo cultural que eu acho que a gente tem que romper. Eu tenho um segundo medo, que você fala de empreendedorismo, e eu digo isso que é muito aplicado aos jovens, mas eu também tenho medo do establishment da matriz econômica. Aqui todo mundo quer ter um contrato com o governo, com a prefeitura, e a gente precisa fazer com que governo e prefeitura dê condições, como o mercado imobiliário, de liberação de gabarito, com o poder público discutindo sob o ponto de vista ambiental, o que precisa. Mas a gente precisa ter uma mentalidade empresarial de prosperidade, de distribuição e não de cartelização em relação. Esse é o meu segundo medo. E eu diria também que o meu terceiro medo, Armando, é a gente perder uma capacidade que a gente sempre teve, que é o que eu acabei de falar há pouco, que é essa questão de a gente achar que o sol nasceu e morrerá em Salvador. Não é verdade. Nós temos cidades tão competentes, tão, às vezes melhores em muitas coisas. A gente tem que aprender a competir sem sermos narcisos. O narcisismo exagerado nos faz pequeno. A gente tem que não ser nunca xenófobo através de boas ideias. A gente tem que aprender a interagir, ver e ouvir o que tem de bom fora para que nos faça melhor. A competição é o que há de melhor. E por fim, meus 3 medos são esses. Eu quero dizer também uma coisa que nós conversamos ontem, Armando, que o mundo foi dos impérios, depois o mundo foi dos países, e a grande competição posta no mundo são das cidades. Hoje o jovem pensa assim, eu vou morar na Inglaterra, ou no Brasil, ou na Holanda. Não, não pensa mais assim. Ele pensa assim, será que eu vou morar em São Paulo, em Salvador, em Londres ou em Amsterdã? Ou em São Francisco. Então, a Salvador tem que se pensar, fazer o movimento dela como quase um destino soberano, que tenha mobilidade, que tenha segurança, que tenha empreendedorismo, que faça o jovem sonhar, que acredite em ficar aqui. Então, para isso, a gente tem que ir recapitulando, entre os seus medos, o medo da segurança, da educação, de empreender, de ter essas discussões, e os meus medos, de a gente ter a dialética do pensamento como fundamental, uma visão empresarial de prosperidade, menos dependência de governos, e por fim a gente abrir a cabeça para a gente ter uma Salvador que possa interagir e ver o que há de melhor no mundo e ensinar ao mundo o que ela tem de melhor. Então, esses são os nossos medos, Armando. Ô Maurício, só complementando o que você colocou, e aí fazendo também uma crítica construtiva, o empresariado baiano é muito vinculado a governos. E o governo hoje ainda detém, para você ter uma ideia, mais de 12% a 15% do PIB é gerado no governo. Enquanto uma cidade como São Paulo ou Nova York, isso é menos de 5%. Então, o empresariado tem que também partir para empreender sem estar pongando no Estado. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é uma coisa que já está ocorrendo e que Salvador precisa ampliar mais ainda. O empresariado tem que ter, com a sua cidade, uma relação fraterna. Então, em Nova York, como você falou, existem empresários que são mantenedores do Metropolitan, mantenedores dos grandes museus, mantenedores das grandes, digamos assim, da grande cultura da cidade. A Bahia precisa ter a mesma coisa. Os grandes empresários baianos precisam também saber que eles têm um compromisso em manter a cultura da cidade. E isso já está ocorrendo. Felizmente, eu já tenho alguns exemplos bons disso. Então, esse é por um lado. Por outro lado, a gente precisa trabalhar um pouco, viu, Maurício, a questão da economia de Salvador. Salvador é uma economia muito centrada em serviços. 86% da economia de Salvador são serviços. E isso não é coisa ruim, não, é uma coisa boa. Mas o problema é que os serviços são serviços de baixa qualificação. Nós temos que aumentar essa qualificação. Estamos aumentando, quando a gente vê hotéis como Fera, como Fazendo, a gente está melhorando a qualificação de nossa mão de obra e também do tipo de empreendimento que vem para cá. Isso é fundamental. A gente tem que
Armando, você me permite, dentro do seu fluxo aqui, uma coisa que eu fiquei pensando. Quando eu morava na Bahia, moro fora já há 16 anos, lá atrás, a gente fez com a equipe o Festival de Verão, e assim, quando chegou em São Paulo, isso ficou claro para mim, quando eu saí daqui para lá. O ato de pagar em São Paulo é um valor. O ato de não pagar em Salvador também é um valor. Então, assim, eu tenho uma secretária que trabalha na minha casa, chama-se Zefinha. Ela é de João Alfredo, Pernambuco. Ela, todo ano, vai 2 vezes para Recife, ela tem uma segunda casa, e assim, eu pago porque eu posso porque eu trabalho. E aqui é assim, eu não pago porque eu tenho amigos, e para mim isso é prestígio. No Festival de Verão, eu tinha um amigo que tinha um BMW com motorista, ele mandava buscar lá o ingresso comigo, no parque de exposição, o ingresso na época, sei lá, 20, 30 reais, só o risco do carro era ruim. Em São Paulo, não. O ato de pagar é um valor, porque você pode, porque você trabalha. A gente precisa romper essa fronteira do valor das coisas. Então, assim, o abadá nem se fala, essa cadeia perversa de ficar pedindo abadá. Não, pague, porque os blocos merecem receber, porque são respeitados o mundo afora. Então, dentro dessa linha, dessas mudanças culturais, desses nossos medos, os seus somados aos meus, que são os nossos medos, e tantos outros, na minha opinião, Armando, são os pontos de partida para que a gente trabalhe as nossas fraquezas. A gente precisa encará-las, como você diz aqui. A cidade está linda, o hardware está pronto, o software vai rodar, somos nós, são os empresários, são os estudantes, são as empresas, e vamos aos poderes públicos negociar condições de desenvolvimento e não ficarmos mais uma vez pendentes ou mais uma vez pedintes de ingresso. Eu não sei, tem perguntas e me deram... Não? Podemos Temos seguir? aqui alguns comentários das pessoas que estão participando, Maurício. Comentários aqui no nosso chat. Juarez, falando sobre a excelente participação de vocês dois aqui no nosso painel. A Juliana, visão capitalista, sanguessuga, né? Que existe no mercado aqui. O Helder, né? Já dizia russo aí também. E passa pulso também. Tire as construções da minha praia. Não consigo respirar. Podemos seguir então aqui. Podemos seguir com o Armando aqui, né? Armando, eu queria agora que, assim, o seu blog, o seu site tem 10 mil visitas. É um fenômeno. Eu acho que ali você dá dicas, tem artigos. Como transformar a economia numa ciência social percebida, porque as pessoas querem emprego e renda. E fale aí do seu blog, assim, o que ele pode oferecer para quem está nos assistindo e que a gente ajude a multiplicar, porque a gente fala de uma economia muito macro. Mohamed Yunus, quando fez o Banqueiro dos Pobres, quando ele foi lá para Bangladesh, que ele criou aquele modelo do microcrédito, aquilo foi uma solução local, né? Então, eu queria, fale do seu blog, que pode ser um estímulo a tantos jovens entenderem sobre oportunidades, entender um pouco mais de economia com um olhar de oportunidade. Fala um pouco do seu blog, Armando. Olha, é um exemplo de empreendedorismo. Eu criei um blog de economia. Todo mundo dizia, ninguém vai ler um blog de economia. É o www.bahiaeconomica.com.br. Pois bem, Salvador estava pronta para ter um blog de economia e as pessoas vieram, hoje são muito mais do que 10 mil acessos por dia e acesso de qualidade. E São Paulo, curiosamente, é o nosso segundo maior acessador. As pessoas acessam o blog buscando oportunidades de investimento. Mas isso está em vários pontos. Um amigo meu, recentemente, criou um aplicativo chamado Aluguel de Pasto. E ele começou jogando para o interior da Bahia e hoje aluga-se pastos através do celular. Então, as ideias para se modificar, para se criar, estão aí. Agora, eu queria dizer uma coisa, e uma coisa com relação à cidade. A cidade como Salvador, é preciso haver a integração. Claro que é uma cidade muito pobre e claro que nós temos que gerar estruturas que reduzam essa desigualdade. Mas é preciso que não haja a ideia de que há aí uma competição, porque é isso que não faz a cidade crescer, não há competição. O que é preciso é um salário justo e também um empresário justo, que pague bem pelo serviço prestado. E uma outra coisa também que eu continuo dizendo é que Salvador tem enorme potencialidades, e não apenas no turismo e não apenas digamos assim, no setor de serviços. Salvador é a 20ª maior cidade industrial do Brasil, só que indústria não poluente, indústria que não tem capacidade de estragar nossas praias.
E nós temos também que estimular isso. São indústrias que produzem pequenos produtos artesanais. Isso também nós temos que estimular. O que eu quero dizer, na verdade, é que uma cidade como Salvador não pode ter uma vocação única. Ela tem que ter uma vocação múltipla. Até porque, Maurício, tem uma coisa muito interessante aqui. Todo mundo sabe que baiano não nasce, baiano estreia. Eu sou economista, mas faço literatura. Você trabalha com jingles, o baiano ele é multifacetado. E isso, ao invés de ser ruim, isso é muito bom. Nós temos que trabalhar essa diversidade, ou seja, ao mesmo tempo que o vendedor de cafezinho vende o cafezinho, ele faz a música, ele sai cantando. Isso é um diferencial da Bahia. E isso pode ser trabalhado através de medidas que a gente traga isso, como você disse, para a monetização. Faça a monetização. Eu queria aqui, a gente já está entrando nos últimos 5 minutos, eu queria fazer alguns ping-pongs com você aqui, porque assim, quando a gente combinou fazer esse painel, alinhamos aqui com a organização do Scream, é que esse painel ele seja uma fonte de reflexão, se possível, de inspiração. Porque, no fundo, o que a gente quer é que aconteçam empresas como a Sanar, que é essa empresa não sei se você conhece, Armando, aqui, que tem um aporte de milhões, que o movimento que há 30 anos atrás ou 40 anos atrás do Axé empreendeu e gerou muita riqueza. Dentro do Hub, o que é que a gente possa, que a gente traga os jovens com a mentalidade de empreender. Emprego é uma coisa que está sendo cada dia mais menos. Então, assim, eu acho que você vai ser empreendedor de você mesmo. Então, assim, aqui nesses minutos finais, nesse ping-pong, Armando, antes de a gente encerrar, que micronegócio você montaria aqui na cidade do Salvador, se você estivesse começando? Bom, Salvador é uma cidade que ela vai dar muitas oportunidades em algumas áreas. Primeiro, a área de saúde. A população de Salvador está envelhecendo, o que é muito bom. As pessoas estão ficando com uma idade média maior. Então, a área de saúde, e não precisa ser grandes hospitais, embora os grandes hospitais estejam vindo para a Bahia. Nós temos, nesse momento, um investimento em hospitais que é impressionante, a Rede Dó, o Mater Dei, mas também pequenas clínicas, pequenos empreendimentos na área, por exemplo, dos veganos, na área de yoga, na área de melhorar a qualidade de vida. Empreendimentos para melhorar a qualidade de vida. Você disse uma coisa aí que eu me lembrei, só para fechar. Vai. Nessa capital pós-pandemia, seria muito bom a gente dizer, venha morar em Salvador. Salvador é uma cidade menor do que São Paulo. Salvador tem estrutura para que você possa trazer o seu pequeno capital e investir aqui. Então, é um caminho esse. Mas, além de saúde, nós temos também a área de educação. É preciso fazer uma educação diferenciada. Eu sinto falta de escolas de gastronomia em Salvador. Eu sinto falta... Salvador podia ter uma Cordon Bleu, Salvador podia ter uma grande escola, como você disse, na área de música. Nós temos que buscar o diferencial, que é o que nos faz diferentes no mundo inteiro. Então, além disso, tem uma coisa. Não se faz isso só como ideia. Ideia todo mundo tem. É preciso, além da ideia, a técnica para fazer isso. É preciso ir buscar como fazer. Não é apenas, digamos assim, um estalo. Então, aí eu volto de novo para a qualificação. Perfeito. Nós temos em Salvador, só para fechar, viu, Maurício? Nós temos em Salvador um dos maiores centros tecnológicos do mundo, que é o Cimatec. O Cimatec é uma escola, os jovens podem ir lá para aprender, e vão aprender de forma diferenciada. Não é do Estado, é da FIEB, e é um caminho para se montar novos negócios. O que eu quero de complementar, Armando, assim, de micro, tem tanta oportunidade, gente. Agora, para você ocupar esse território de oportunidades, comece a sonhar em ganhar dinheiro, sonhar em ficar rico licitamente. Seja assim, se esforce, o trabalho compensa e vale a pena. Não copiemos modelos, eu acho que vamos buscar os nossos próprios modelos. Então, às vezes a oportunidade está no simples. Esse painel aqui, eu sugiro que todos comecem a acompanhar o blog do Armando. É um monte de dicas, tem artigos interessantes, porque no fundo, o que a gente precisa é de riqueza, e a riqueza não nasce, não é o governo que vai
vai fazer tipo de doação ou trazer riqueza. A riqueza, ela é gerada e construída. Vamos fazer isso com essa mentalidade. Eu adorei, foi um legado esse hub. É um legado ver empresas de jovens. É um legado ver o movimento negro de Salvador se mobilizando e sendo muito ativista, inclusive dizendo o seguinte: eu quero o meu em trabalho e em dinheiro. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, essa revolução na busca de diferenciar Salvador através da distribuição. Armando, falta 57 segundos. Manda uma mensagem rápida, eu mando uma mensagem rápida, a gente vai cumprir o horário. Manda a sua. Mano, eu queria mandar uma mensagem, você tocou num ponto central. Salvador é a Roma Negra do Brasil. O mercado afrodescendente é um grande mercado. A cultura negra é um grande mercado. E ele está crescendo. E as pessoas precisam ver que Salvador é, antes de tudo, uma cidade negra. Perfeito. Então, aí é uma forma da gente também inserir Salvador no mundo, através da sua negritude, da sua história e do seu patrimônio. Eu quero eu só, como faltam 20 segundos eu quero dizer minha mensagem. Armando, muito obrigado. Eu quero dizer o seguinte: não tenhamos medo, vamos para esse futuro. O sol nasceu para todos. Eu acho que o que vai diferenciar a gente é a atitude, é a dialética, é a crítica. Bom futuro para todos nós. Até o Screen, 4ª edição. Um beijo enorme para todos vocês que estão assistindo. Muitíssimo obrigado. A gente ama essa cidade e é com ela que a gente vai soltar ripa para esse futuro. Vamos nessa. Tudo bem. Muito obrigado. Obrigado, Armando. Obrigado, Maurício. Você já é sócio aqui do nosso Screen Festival. Eu tenho certeza que na 4ª edição teremos aí também mais um painel, você trazendo todas essas informações que eu sei que o pessoal aí de casa, onde você estiver, está acompanhando. Muito obrigado, viu, minha gente, pela participação. E vocês que estão acompanhando, fiquem ligados. Ver a vida melhorar, ver o nosso orgulho de volta, ver a gente voltar a sorrir. A gente ama! E a Prefeitura deixou o centro de cara nova. Entregou novas encostas, mais 15 postos de saúde, temos a maior UPA do Nordeste, novo Jardim Botânico, os arcos da Ladeira da Conceição, tem o Conjunto Baixa Fria 2. Priscila, me diga uma coisa, e o coração como é que tá? Tá uma alegria só. É muito trabalho, é muito amor. Prefeitura de Salvador é a melhor do Brasil porque faz o que ama. Fomentar o mercado criativo, unindo todos os segmentos do setor, a ABMP surgiu em 1997 e segue se reinventando, gerando conteúdo com lives, colunas, entrevistas no nosso site e grandes eventos, unindo os mais diversos profissionais em grupos de trabalho para discutir ideias sobre a cadeia produtiva baiana. Saiba mais em www.abmp.com.br. A Simpla tem uma novidade para você, o Simpla Play, uma ferramenta completa para quem produz conteúdo. Crie já o seu curso online no Simpla Play. São centenas de obras e a pergunta é uma só. Qual foi que a senhora mais amou? Minha casa está linda, meu filho. A Arena Pronaca, meu irmão, show de bola, primeiro mundo. Estação Cidadania! A gente ama! Novo Barro Branco, nova orla de Amaralina e Pituba, tem um novo centro histórico, Canal do Paraguari. Pega a visão como ficou o Mercado São Miguel, meu irmão. Bateu certo. É muito trabalho, é muito amor. Prefeitura de Salvador é a melhor do Brasil que faz o que ama. Fomentar o mercado criativo, unindo todos os segmentos do setor, a ABMP surgiu em 1997 e segue se reinventando, gerando conteúdo com lives, colunas, entrevistas no nosso site e grandes eventos, unindo os mais diversos profissionais em grupos de trabalho para discutir ideias sobre a cadeia produtiva baiana.
Saiba mais em www.abmp.com.br. Há mais de meio século, a Cara da Bahia chega até você em várias mídias. Na TV, reportagens especiais, dia a dia e programas do seu jeito e com a cara da gente. Através da mídia OOH, o Grupo Aratu alcança milhões de pessoas na Bahia e no Distrito Federal. Em projetos especiais, mostramos pioneirismo, tradição e alinhamento com as novas tecnologias e cross-mídia digital. Conte com quem tem a experiência de mais de meio século em comunicação. Conte com o Grupo Aratu. Centenas de obras e a pergunta é uma só. Qual foi que a senhora mais amou? Minha casa está linda, meu filho. A Arena Pronaca, meu irmão. Show de bola, primeiro mundo. Estação Cidadania! A gente ama! Novo Barro Branco, nova orla de Amaralina e Pituba, tem um novo centro histórico, Canal do Paraguari. Pega a visão como ficou o Mercado São Miguel, meu irmão. Bateu certo. É muito trabalho, é muito amor. Prefeitura de Salvador é a melhor do Brasil que faz o que ama. Fomentar o mercado criativo, unindo todos os segmentos do setor, a ABMP surgiu em 1997 e segue se reinventando, gerando conteúdo com lives, colunas, entrevistas no nosso site e grandes eventos, unindo os mais diversos profissionais em grupos de trabalho para discutir ideias sobre a cadeia produtiva baiana. Saiba mais em www.abmp.com.br. Saiu no A Tarde é Verdade, sem asteriscos nem meias palavras. A Tarde é o jornal de maior circulação do Nordeste, segundo dados do IVC, base outubro de 2020. Credibilidade, imparcialidade e protagonismo. Grupo A Tarde de Comunicação. Toda festa incrível tem bendito salgado, todo evento inesquecível tem. Todo dia é dia de bendito salgado, quem pede manda bem, peça você também.